Amém, queridos. Que honra imensa poder estar aqui nesta casa que abençoa tanto a minha vida, receber da graça, da unção que tem sido derramada sobre vocês. E certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E nós vamos habitar na casa do Senhor por longos dias. Isso é uma bênção, né? Nós não precisamos correr atrás da bondade e da misericórdia. Ela nos segue todos os dias das nossas vidas. E é uma honra imensa poder estar aqui e abrir um pouco do meu coração com aquilo que o Senhor tem repartido para nós. Trago um abraço lá para vocês, Santa Bárbara. Nossa igreja é muito grata por essa conexão, pelo MFI que tem nos ajudado tanto. E que o Senhor possa falar com nossos corações agora. Põe a mão no teu coração, vamos orar. Senhor, nós colocamos agora o nosso coração no teu altar e queremos receber da tua palavra, a palavra que nos fortalece, que nos vivifica, que nos exorta, que nos traz para o caminho, que nós possamos ser lavados e fortalecidos por ela. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir Filipenses, capítulo 3. Quero ler poucos versículos, do 12 ao 16. Um trecho da palavra de Deus tão conhecido por tantos nós, mas que traz revelações tão profundas da palavra, que o Senhor possa acrescentar em você algo novo, uma revelação nova sobre esse trecho. Eu vou ler aqui na minha versão, você acompanha aí no seu celular ou na tua Bíblia. Diz assim: não que eu o tenha já recebido, algumas versões falam alcançado, ou tenha já obtido a perfeição, mas persigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, algumas versões falam maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Mônica, você pode abrir para mim? Pastora. Esse trecho de Filipenses é um trecho em que o apóstolo Paulo faz uma exortação à igreja de Filipos. O contexto deste momento em que foi escrito esses versículos por Paulo, ele estava advertindo, exortando os irmãos daquela igreja quanto à necessidade de terem cuidado com os falsos mestres, a quem em alguns versículos ele chega a chamar de cãos. E existiam então naquela época dois grupos. Existia um grupo de judaizantes que eles pregavam que o homem era justificado pelo cumprimento da lei das obras, que tanto a salvação como o aperfeiçoamento da fé vinha pelo fazer as obras. E existia um outro grupo, que alguns teólogos creem que eram participantes da própria igreja de Filipos, que haviam entendido de uma forma um pouco errada, um pouco enganosa, de que a salvação, quando recebesse a salvação, já vinha com ela esse aperfeiçoamento da fé, e que eles não precisariam fazer nada, porque a salvação já era a única coisa que eles haviam ganho, que eles haviam conquistado. E Paulo, ele ensinava o que nós temos aprendido, e ontem a pastora Mônica também falou um pouco sobre isso, na palavra dela de manhã, que sim, a salvação, ela é uma coisa que vem de graça, mas que nós precisamos desenvolver a nossa caminhada cristã. Quando nós nos convertemos, nós temos a salvação, ok, mas nós precisamos fazer uma caminhada no aperfeiçoamento da nossa fé, como ontem nós ouvimos, as mulheres que estavam aqui também ouviram sobre isso. E Paulo estava dizendo que não há nada que eu e você podemos fazer para a salvação, não há nada na nossa humanidade que nos traz o merecimento da salvação, que a salvação ela é um benefício que Deus nos dá, graça, que Deus amou. Vamos falar junto comigo esse versículo que você já sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz é o palco do maior amor de Deus
por cada um de nós. Não há nada de bom em você, não há nada que você faça ou deixe de fazer que faça você merecedor da salvação. Porque se nós, muitas vezes na nossa cultura cristã, de muitos lugares que nós passamos, muitas vezes nós somos impulsionados a entender que nós fazemos algo e por isso nós merecemos algo. Muitas vezes nós achamos que temos que pagar as nossas promessas, nós temos que fazer algumas coisas para mover o coração de Deus em favor, e a palavra diz que a salvação é favor imerecido, é graça de Deus para nós. Porém, a graça de Deus não anula a responsabilidade humana. Isso é uma frase que eu quero que vocês guardem muito no coração. A graça de Deus não anula a sua responsabilidade. E Paulo, ele estava tentando trazer esta realidade, estava tentando colocar os pés daquele povo, daquela igreja, no caminho novamente, dentro dessa base cristã, que tem que ser a minha base e a sua base na caminhada, na jornada cristã. E o livro, as cartas de Filipenses, ela, se a gente puder fazer de uma forma mais didática, ela é dividida nos capítulos por alguns temas. No capítulo 1 de Filipenses, Paulo exorta a supremacia de Cristo. Por exemplo, no versículo 21, ele diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. No capítulo 2 de Filipenses, Paulo relata a questão da primazia com o próximo. No versículo 4, ele diz: não tenha cada um em vista que é propriamente seu, senão também cada qual é do outro. E aí, no capítulo 3, que é o que nós lemos uma parte deles, Paulo vai relatar a sua biografia. Ele vai falar sobre ele vai dar testemunho sobre a vida dele, e ele vai então usar a vida dele para exortar, para ensinar aqueles cristãos de Filipos. E nos primeiros versículos do capítulo 3, de 1 a 11, ele vai descortinar o seu passado. Ele volta a falar que aquilo que era lucro se torna perda. Nesses versículos que nós lemos de 12 a 16, Paulo vai lançar a luz no seu presente. Então, ele falou do passado dele, no começo do capítulo 3. Aí, ele vai falar agora sobre o seu presente, que é o que eu quero trabalhar. Eu quero trazer a sua lembrança hoje pela manhã. Ele se vê como um atleta que se desvincula de qualquer preocupação para correr em direção ao alvo. E depois dos versículos 17 e 21, Paulo aponta para o futuro. E ele fala que ele é um estrangeiro em terra estranha. Então, o capítulo 3 trata sobre a vida dele. Ele dá um testemunho sobre a vida. E o apóstolo Paulo, ele era um homem extremamente inteligente, extremamente estudioso, e ele era muito ligado nas coisas que aconteciam na época dele. Então, ele usa uma linguagem de metáfora para falar sobre uma corrida. Naquela época, os Jogos Olímpicos da Antiguidade eram um festival religioso e atlético da cultura greco-romana. E as pessoas que moravam lá, eles queriam participar desta corrida. Era uma honra para eles participarem, era um evento que acontecia. Então, existia um estádio, essa pista de corrida media mais ou menos uns 2 quilômetros. E em volta, assim como é aqui essa galeria, então existiam os lugares para as pessoas sentarem. E era um evento muito especial e eles esperavam os anos todos para poderem participar deste evento. Agora, entenda uma coisa muito interessante. As pessoas que participavam desses eventos, eles não corriam para ganhar a cidadania. Eles corriam porque eles eram cidadãos greco-romanos. Assim como nós, Paulo está tentando falar para eles que a nossa vida, a nossa metáfora aqui trazendo para nós recebemos a salvação. E porque nós somos hoje cidadãos dos céus, porque na salvação Deus nos dá o céu, nós também precisamos almejar participar desta corrida que acontece enquanto nós estamos na terra. Porque a palavra de Deus diz que nós somos cidadãos, peregrinos em terra estranha. Um peregrino é uma pessoa que está em um país, mas que não tem direito de ter aquela cidadania. É como se eu fosse lá
para os Estados Unidos, ficaram um tempo lá, mas eu não sou uma cidadã americana, eu sou brasileira. A minha terra é o Brasil, então a sua terra é o céu. Você ganhou isso de Deus, pela graça, pela cruz. Deus te deu o céu. E como Ele te deu o céu? Porque você já é um cidadão. Então, o Senhor quer que eu e você tenhamos a honra e o prazer de participar desta corrida que Ele diz, enquanto nós estamos na terra, para aperfeiçoar a nossa fé. Então, você participa da corrida, assim como aqueles cidadãos, porque eles eram cidadãos romanos. E era uma honra para eles. Então, Paulo usa esta metáfora para que aquelas pessoas pudessem entender como eles tinham que se portar, para que eles pudessem cruzar a linha de chegada. Queridos, Deus é um Deus de propósito. E enquanto nós estivermos caminhando nesta jornada aqui na terra, o que o Senhor quer é que você persevere até o fim, que você cruze a linha de chegada. É isso que Deus deseja, porque nós muitas vezes podemos parar. Quantas e quantas pessoas, algumas pessoas estão mais tempo à igreja, quantas pessoas estiveram aqui, quantas pessoas ouviram a palavra, foram tocadas, foram cheias até do Espírito, mas desistiram da sua corrida e hoje estão paradas no meio do caminho, feridas, muitas retrocederam, muitas abandonaram a fé. E em várias partes da palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós temos a mensagem dos céus, prossiga, prossiga, corre, vai, não para. Então o apóstolo Paulo, ele estava tentando trazer aquelas pessoas a pensarem a importância de nós participarmos dessa corrida e nos prepararmos para ela. É como se você fosse participar no final do ano da corrida de São Silvestre, que é uma corrida tão famosa no estado de São Paulo. E você vai lá fazer a maratona. Agora, para você participar dessa corrida, você precisa se preparar. Você precisa saber o que você tem que comer, qual suplemento você vai tomar. Você precisa fazer uma planilha de treino. Então, o apóstolo Paulo, nesses versículos que nós lemos, ele começa a descrever como eu e você, atletas de Jesus, cidadãos dos céus, quais são as estratégias que eu e você precisamos ter para participar desta corrida, de alcançar a perfeição, a santidade e passar a linha de chegada. E eu quero dar para você 5 coisas, 5 estratégias que o apóstolo Paulo traz, que eu e você precisamos lembrar, ou precisamos aprender para que nós possamos terminar. A pastora Mônica falou uma frase onde que me marcou muito. Ela falou, a santidade, a sua santidade hoje, o aperfeiçoamento hoje vai determinar aonde você chega, vai determinar lá na frente o seu futuro. E a primeira coisa que Paulo nos traz, a primeira estratégia, ele está no versículo 12 e 13. Vou ler de novo para vocês. Não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo, mas persigo para alcançar aquilo para o que fui também conquistado por Jesus. Olha o que Paulo fala. Queridos, nós estamos falando do apóstolo Paulo. Paulo era um homem conhecedor da lei. Paulo era um homem que tinha revelações do Senhor. Vocês já estudaram a vida de Paulo. Vocês já assistiram aquele filme que é muito bacana para quem não assistiu, né? Sobre Paulo, que tem lá na Netflix. Como a gente consegue entender de uma forma mais clara. Aliás, ontem o teatro, se você não veio, venha à noite. Porque é interessante, nós humanos, nós temos algumas características fisiológicas que quando nós vemos e a gente sente, a gente aprende. Eu nunca mais vou esquecer algumas cenas daqui. Então venha, que muitas vezes você lê a Bíblia, você lê história e você entende, mas quando você vê, né, quando você assiste um filme, isso grava. Então venha e traga alguém, como a pastora Mônica falou, porque é uma coisa que vai tocar o coração dessa pessoa ainda que não conhece a Jesus, pela unção que estava aqui, né? Em nome de Jesus vai ficar pronto isso aqui, vai dar tudo certo, gente. Depois vocês me contam, né? E Paulo estava falando assim, olha onde ele se coloca. Ele falou assim, olha, não que eu já tenha alcançado. Então ele se coloca no nível de todos os irmãos da igreja. Ele falou assim, vocês acham que eu sou Paulo, mas não que eu já tenha alcançado, mas todos os dias eu prossigo, eu persigo para conquistar aquilo para que eu fui conquistado. Então a primeira estratégia que nós temos aqui
é que Paulo estava falando de uma insatisfação, vamos dizer assim, gospel, santa. Eu e você, nós não podemos ficar satisfeitos com aquilo que nós já recebemos em Deus. Nós, assim, eu sou da mesma geração do pastor Davi e a pastora Mônica, nós começamos a nossa juventude, participamos de um mover que teve aqui no Brasil. A gente até participou das mesmas coisas sem saber. E a gente participou de tantas coisas. Do pó da mão que virava ouro, né? Dos dentes que viravam. A gente ia... Eu era da igreja presbiteriana, tinha 18 anos e subimos no monte para orar, né? E aí os gravetos acenderam, né? A gente trazia os gravetinhos para casa, e aí nós fomos batizados no Espírito Santo. Aí o pessoal pôs a gente para fora, expulsou a gente, né? Porque um bando de jovem, né, que via o graveto brilhando. Então foram manifestações, eu já vi muitos milagres do Senhor, mas isso não pode ser, tá bom, isso não pode ser o basta. Isso não pode ser. Nós temos que continuar. Enquanto o Senhor Jesus tiver o propósito da nossa caminhada nesta terra, nós precisamos continuar. E Paulo falou assim, não importa o lugar que você está. Não importa se na corrida você é o nigeriano que cruzou primeiro a linha de chegada. Ou você é aquele cara que 3 horas depois que o nigeriano passou lá na São Silvestre, você está chegando lá, todo cambaleando, e tem pessoas te ajudando e todo mundo te aplaudindo. Não importa em que lugar da pista de corrida você esteja hoje. Tem algumas pessoas aqui que estão mais avançadas. Tem outras pessoas que estão começando a caminhada cristã nesse momento e estão lá atrás. Não importa o lugar da pista. O que importa é que você tem que ter na mente, não que eu já tenha alcançado, mas eu persigo e eu prossigo para alcançar aquilo para o qual eu fui conquistado. Você não pode parar. Deus sempre quer mais para você. Você não pode, se assim falar, olha, eu já acordei de manhã, eu já li meus 2, 3 versículos, eu já fiz uma oração e acabou. Não, você tem que estar sempre buscando mais, porque há revelação. Cada vez que você chega mais perto do Senhor Jesus, cada vez que você se torna mais amigo de Deus, há segredos a serem revelados no teu coração, que são segredos para as pessoas que estão próximas. Você vai saber sobre coisas da minha vida se você caminhar comigo. Você sabe algumas coisas, mas os segredos mais íntimos do meu coração são revelados para quem está mais próximos. Os segredos mais íntimos sobre a tua vida, sobre a tua jornada, serão revelados enquanto mais próximo de Jesus você estiver. Então, a primeira estratégia é, seja insatisfeito com aquilo que você tem. Continue a sua corrida. E olha que interessante esse jogo de palavras que ele fala, né? Prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado. Na tradução da Nova Versão Transformadora diz assim, prossigo para conquistar a perfeição para o qual Cristo me conquistou. E isso era uma coisa muito importante para Paulo, porque Paulo, antes de ter o encontro com o Senhor Jesus, ele era um fariseu e tudo que o fariseu buscava era a perfeição através das obras. Então, Paulo está falando, eu vou continuar buscando a perfeição por ele, né, por Jesus que me conquistou. Então, nós temos que continuar a nossa vida e nunca ficar satisfeito, ok? Então, primeira estratégia que eu quero compartilhar com você. Se hoje você está satisfeito com aquilo que você tenha, eu quero profetizar, declarar, né? Declarar sobre a sua vida uma grande insatisfação para que você possa continuar a sua caminhada. Segunda estratégia que nós vemos nesse versículo, está no final do versículo 13. Vou ler ele inteiro e diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço é que, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim. Eu quero separar a parte B do versículo que fala, mas uma coisa faço. Paulo era um homem focado. Paulo era um homem determinado. Paulo, ele andava dentro do propósito que ele tinha para a vida dele, para aquele propósito a que Deus o criou. Queridos, cada um de nós que está neste lugar, existe um propósito para você estar vivendo neste século, neste momento. Existe um propósito para estar você aqui. Tudo tem a ver com o propósito de Deus. Todas as conexões, tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Vocês têm que estar focado neste propósito. Lucas 9,
62 diz, Jesus lhe disse, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino. Eu não posso parar para me distrair. Muitas vezes existem coisas lícitas. Ontem também uma coisa que me chamou a atenção na palavra da pastora Mônica, que ela está falando sobre vestes, não sei se você lembra, que ela disse quando Davi chegou, Saul deu as vestes para ele poder lutar contra o gigante. Não tinha nada de errado nisso. Era lícito ele usar as vestes, mas as vestes não eram dele, não cabiam nele. Muitas vezes nós estamos caminhando em coisas lícitas, que não são pecados, mas que não é para você nesse momento, que não é a sua roupa, que não é a sua veste. E isso nos distrai do foco. A segunda coisa, se eu quero completar esta carreira, esta corrida, eu preciso estar focado. Absolutamente tudo que eu faço na minha vida, tudo que você faz na sua vida, tem que estar dentro do propósito de Deus para você. Amizades, lugares, relacionamentos, o estudo que você faz, tudo tem que estar dentro do propósito de Deus para a sua vida. Nós lembramos, me veio à mente agora, a história de Marta, né, em Lucas 10. Jesus falou o que para ela? Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitadas com muitas coisas. No entanto, uma só é necessária. Nós precisamos não desperdiçar a nossa energia. Não desperdice o seu tempo. Não deixe não vá em lugares que vai te roubar, mesmo que aquilo não seja pecado. Muitas vezes é uma pouca distração. Muitas vezes a gente entra no Instagram para fazer alguma coisa, quando você vê lá, está lá 2 horas no Instagram. Aí vem, seu horário aumentou X. São distrações da vida. Foque naquilo que Deus tem para você. Peça para Deus te dar sabedoria. Aprenda a falar não. Não. Isso é importante para você não desfocar. Nós temos que ter dedicação. Foco e dedicação. Como está o teu foco e dedicação naquilo que o Senhor tem? Aonde você tem gasto o teu tempo? Com quem você tem gasto o seu tempo? Tudo tem a ver com o propósito. Tudo tem a ver com o propósito. Amém? Terceira estratégia que nós vemos nesse versículo, que nós lemos. Continuação do versículo 13. Esquecendo-me das coisas que para trás fico, avançando para a questão diante de mim, prossigo para o alvo. Nós precisamos não ficar preso no nosso passado. Não ficar preso naquela coisa de, aquele tempo que era bom. Aquilo que aconteceu, não. O passado, ele tem que nos impulsionar para o futuro. As feridas do passado, tanto coisas boas como coisas ruins, elas têm que formar o que você é. Mas você não pode ficar agarrado lá atrás, querido. Você não pode ficar agarrado naquela pessoa, naquela igreja, naquele pastor que te machucou, naquela pessoa que te abandonou, naquilo que você investiu, e essa pessoa foi embora, na injustiça que fizeram com você. Você não pode ficar preso ao seu passado. Se numa corrida, vamos pensar lá, nós na São Silvestre, nós estamos correndo a corrida, e eu ficar olhando para trás, eu não vou olhar para a linha de chegada. Eu vou me atrapalhar, eu posso tropeçar, eu posso cair. Na corrida, eu tenho que olhar para frente. Olhar para frente. As feridas do passado, elas vão servir para você ajudar outras pessoas. Tudo aquilo que você passou, Deus usa para fortalecer você. E tem a ver com o próximo, tem a ver com você ajudar uma pessoa que possa passar por a mesma coisa. E Paulo não olhava para trás. Até porque, queridos, se Paulo olhasse para trás, nós teríamos um grande problema. Porque Paulo, ele matava cristãos. Porque Paulo, ele era um criminoso. Paulo era arrogante. Ele se vangloriava em suas obras. Paulo era insolente. Paulo era um perseguidor da igreja. Paulo, ele entrava nas casas, tirava os filhos, arrastava as pessoas para fora, aprisionava as pessoas e matava as pessoas. Paulo forçava as pessoas a blasfemar contra Deus. Paulo tinha uma mente doente, estragada pelo ódio e pelo zelo da religião em perseguir a igreja. Mas Paulo entendeu, naquele caminho de Damasco,
que ele não era mais prisioneiro do passado. Ele entendeu que ele não podia mais ficar escravo das memórias do passado, porque Deus estava começando um ciclo novo na vida dele. Queridos, Deus começa ciclos em nossas vidas, algumas vezes até diariamente, semanalmente, porque o Senhor tem pressa que você alcance essa linha de chegada, porque o Senhor está às portas e as coisas estão se acelerando. E tudo é uma questão de escolha, uma questão de decisão. A vida cristã é isso, nós temos que responder ao coração de Deus com disciplina, com esforço e com perseverança. Não estamos sós, porque nós por nós mesmos não conseguiríamos, mas o Espírito Santo que habita em nós vai nos ajudar a completar essa corrida. Então, queridos, não olhe para trás, não olhe para trás com saudade do seu passado, porque se você olhar para trás, você corre um grande risco de virar uma estátua de sal, assim como a mulher de Ló. Eu queria que você pusesse a mão no teu coração agora e fechasse teus olhos. E que você agora falasse com o Senhor Jesus. Ore, fala para o Senhor Jesus, eu não quero mais pensar no meu passado. Algumas coisas ruins aconteceram, fui muitas vezes machucado, bastante coisas. Porém, eu quero que o meu passado me ajude a impulsionar para eu continuar esta caminhada. Eu libero o meu perdão em nome de Jesus. Amém. É simples assim, gente. A vida cristã ela é simples assim. Você não precisa sentir arrepio, não precisa ter uma música de fundo para te envolver. A vida cristã é ouvir a palavra e responder a palavra. Ouvir a palavra e responder a palavra. Ouvir a palavra e responder a palavra. A vida cristã é simples, é palavra. É só isso que nós temos que fazer. O Senhor está nos trazendo por um momento na igreja de Deus de um evangelho simples, de um evangelho bíblico, do evangelho da palavra, de versículos. Você tem que ouvir a palavra, você pode ouvir as minhas experiências também, porque elas vão enriquecer, mas o púlpito, a palavra tem que ser falado, palavra, você tem que conhecer a palavra. É a palavra que vai transformar a tua vida. Quarta estratégia de Paulo. Determinação, versículo 14. Mas prossigo, persigo. Esta palavra no grego, ela se chama escopo. É S-C-O-O-P-P-O. Escopo. E essa palavra era uma gíria daquela época. Era uma palavra que falava linha, fita de chegada. É mais ou menos isso. Olha, lembra que você tem a corrida? Tem aquela fita, né? Aí o corredor vem e ele vai abrindo assim, ó, o peito. E ele rompe aquela fita com o peito. Chamava-se scope. Era uma palavra muito usada naqueles jogos que eu falei que havia olímpico. Então, ele usa essa palavra para escrever para Filipos. E ele fala sobre isso. Que nós temos que prosseguir para a soberana vocação em Cristo Jesus, o nosso chamado. Quando um atleta, nessa corrida que Paulo estava ilustrando, fazia o seu escopo, né, ele corria, ele rompia a linha de chegada, ele ganhava em torno de mais ou menos uns 500 denários. Também ele recebia uma coroa que era feita de louro. Vocês viram isso, né? Aquela coroa feita de louro. E esse atleta, ele recebia o direito de assentar nos primeiros lugares do teatro. Então, tinha lá os lugares mais nobres, que nem quando a gente vai lá no Coliseu, tem os lugares mais nobres, ele podia sentar lá. Queridos, na corrida espiritual, todos nós seremos coroados. Não é só quem chega em primeiro lugar. Como eu disse para você, independente do lugar que você esteja na pista de corrida, todos nós seremos coroados. E o alvo de Paulo, ele deixa muito claro que não era ele ter saúde, riqueza, prosperidade. O alvo de Paulo era alcançar o Senhor Jesus. O teu alvo tem que ser alcançar o Senhor Jesus. E é o Espírito Santo que vai nos dar força. É o Espírito Santo que vai nos capacitar. É nós estarmos na presença de Deus que nós vamos ser fortalecidos. E nenhum corredor vai correr por si mesmo. Por isso nós precisamos dessa força do nosso amigo Espírito Santo. E o nosso prêmio, a vida eterna. Nosso prêmio é estar com o Senhor Jesus. Por isso eu tenho que continuar. Embora, quero gravar de novo isso com vocês, embora a salvação seja pela graça, isso não exime
a tua responsabilidade de participar dessa corrida e de passar a linha de chegada. E o quinto estratégia que nós vemos claramente aqui era a disciplina que o apóstolo Paulo falava. Ele diz nos versículos finais, deixa eu voltar aqui, 15 e 16. Vou ler a partir do 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo cansado, mas uma coisa faço, esquecendo as coisas para trás fico, avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, como os perfeitos maduros, tenhamos esse sentimento. E se, porventura, pensais outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andem de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Almeje coisas maiores. E Paulo, então, ele tinha essa questão muito clara. A gente vê isso em muitos momentos da vida dele. Essa questão da disciplina. E andemos, quando você estuda um pouquinho mais essa palavra, esse último versículo, no grego ou no hebraico, nós vemos que ele fala sobre uma raia. Quando você está numa corrida, quando você está nadando, quando você está numa competição, sabe as raias? Então ele fala assim, fica na raia. Não sai da tua raia, fica na sua linha, fica nisso. Independente em que lugar você está, não saia da sua raia. Continue firme, não vem nem para a esquerda, nem para a direita. Continua na sua raia. Continue em disciplina. Continue com a sua linha firme. 1 Coríntios 9, 24 diz, se você quiser abrir aí, vou ler até o versículo 27. 1 Coríntios 9, a partir do 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles os fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo. Reduzo a escravidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha, de alguma maneira, ficar reprovado. Nos Jogos Olímpicos, os greco-romanos, eles eram rígidos. E até hoje, dentro do esporte, existem regras rígidas. Vocês lembram de Barcelona, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, o Ben Johnson, aquele corredor que foi considerado o mais rápido de todo mundo. E esse cara, ele foi considerado esse homem mais veloz do planeta, foi ovacionado, mas no outro dia ele foi pego no doping e ele foi desclassificado. Existem regras, queridos. Da mesma forma, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com o regulamento. O Senhor é um Deus de amor. A cruz, ele é o lugar, o palco do amor do Senhor derramado por nós. O Senhor nos deixa o Espírito Santo, que nos capacita a essa caminhada. Mas a nossa responsabilidade de buscar a santidade diário, e isso vale para quem tem 70, 80 anos de igreja, isso vale para quem tem 10, 15, diariamente eu preciso perseverar. Diariamente eu tenho que mandar para o meu corpo, levanta, ora, lê a Bíblia, perdoa, faz isso. Nós precisamos nos esforçar. Você é um atleta. Você não é uma pessoa que está fora dos jogos. Deus te colocou como honra. Isso é um prazer, é uma honra imenso. E nesse jogo, nessa corrida, vão ter momentos bons, momentos de ovacionar, momentos de satisfação. Você vai produzir muita dopamina, que é o que a gente produz no exercício, te dá prazer. Mas tem momentos que você vai correr chorando. Tem momentos que você vai correr com dores nos pés, com dores na perna, com dor de cabeça. E você não pode parar no meio do caminho. Queridos, vamos restaurar. Eu não sei, eu acredito que vocês são uma igreja, temos o mesmo perfil, graças a Deus. Nós estamos juntos lá. Mas tem muitos lugares que nos é pregado um evangelho apenas de facilidade. É um evangelho que você vem para você ganhar. Você doa para você receber. Você faz para você ser curado. A Bíblia
não fala muito sobre isso. A Bíblia fala que muitas vezes nós teremos aflições, mas que nós vamos vencer o mundo, porque Ele venceu por nós. A Bíblia fala que quando eu estou fraco, então eu sou forte. A Bíblia fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ainda que eu seja traída, ainda que eu esteja passando por lutas, o Senhor é comigo e eu não posso parar de correr. As pessoas vão me ajudar, pessoas vão trazer água, pessoas vão me amparar, como nós vemos nas corridas, mas eu não posso parar de correr. Nos é proposta uma caminhada. E é assim que eu e você temos que caminhar. Eu não sei como você está hoje. Eu não sei como você está hoje. Talvez você esteja apático. Você esteja parado naquele lugar que você estava desde quando você converteu. Talvez você esteja parado desde a última conferência, desde o último congresso. Você esteja se alimentando das coisas que você recebeu há muitos anos atrás. Isso ajudou o teu impulso. Mas Deus tem coisas novas. Deus tem revelações novas. E você precisa se esforçar para ouvir a voz do Senhor. Não se distraia com as coisas do nosso redor. E eu separei aqui 5 frases que nesse último mês, basicamente, o Senhor falou ao meu coração. E eu quero concluir esse estudo tão simples da palavra. Mas eu quero concluir com vocês refletindo nessas 5 frases. E a primeira frase que eu retirei é que, ainda que eu não esteja alcançando a perfeição, jamais eu posso me desanimar. Que é isso que eu acabei de falar para vocês. Jamais. Olha lá para frente. Não olhe para homens. Olhe para Jesus. Ele está à nossa frente. Não desanime, busque ajuda. Você tem células, você tem intercessão, você tem tantas coisas aqui. Este é o corpo de Cristo. Nós somos amigos em Cristo. Nós temos que compartilhar as nossas aflições. Na hora que nós passamos por aflições, Deus coloca pessoas na tua jornada para ajudar você a carregar o teu fardo. Jamais desista, jamais fique solitário. Converse, use o corpo de Cristo. Vá à presença do Senhor, lá você vai encontrar o fortalecimento. A segunda frase, que eu acho tão interessante. Somente um amor superior pode mudar um amor inferior. O que eu quero dizer com essa frase? Somente um amor superior pode mudar um amor inferior. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, dentro de uma igreja, nós temos lutas muito severas. Muitas pessoas estão presas em pecados que muitas vezes não conseguem se desvencilhar, em pecados de vícios, em pecados que podem roubar a nossa caminhada. E aí, quando nós falamos, você tem que deixar de fazer isso, você ouve na palavra, você fala, eu não consigo, querido. Somente um amor superior pode tirar de você esse amor inferior. Somente quanto mais perto do Senhor Jesus e você entender e sentir o amor do Senhor, o amor superior, você vai arrancar o amor inferior que está levando para o mal. Porque você fala, eu amo tanto, eu não traio meu marido porque vou para o inferno. Eu não traio meu marido porque eu amo o meu marido. E se eu trair, eu vou machucá-lo. Então eu vou deixar de pecar, não por medo, por lei, mas eu vou deixar aquele vício, porque o amor superior que é Jesus, eu não quero machucá-lo. Deixe esse amor superior invadir você. Desafio você a buscar uma jornada de conhecer mais o amor do Senhor. E aí você vai dizer, puxa vida, esse amor superior me envolveu de uma tal forma que esse prazer inferior não tem mais poder sobre mim. Amém? Isso é uma coisa importante para nós refletirmos. Terceira frase. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu tenho aprendido muito com meu filho. Essa nova geração, né, Mônica? Os nossos filhos. Eles, às vezes, eu tenho medo de pregar na frente do meu filho, sabe? Você conhece, acho que meu filho, Lucas, né? E eu fico assim, olhando, porque ele está fazendo, já fez teologia, agora está fazendo mestrado, sei lá o que de teologia. E aí ele vai pregar, eu vou pregar, e depois, quando acaba, ele fala, mãe, falo, ai, Jesus, vem cá, ai, Jesus. Aí ele fala, não é bem assim, não é bem assim. Oh, mas é uma bênção. Mas tem aprendido muito com eles. E um dia ele estava pregando, Deus nos ajude, né? E um dia ele estava pregando e ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, foi onde eu anotei essa frase. Esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, nós usamos como aquela caixinha de promessa, né? Sabe a caixinha de promessa? A gente tira e fala assim, nossa, eu fui aqui roubada, eu fui aqui, bateram no meu carro, eu fui aqui, sofri uma traição. Tira o versículo e fala, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda o seguinte,
Esse versículo diz: todas as coisas cooperam para o seu bem se aquele problema que você passou contribuiu para formar o caráter de Jesus em você. Se aquele problema que você passou não contribuiu para formar o caráter de Jesus em você, isso não cooperou para o teu bem. O cooperar para o teu bem é tudo que acontece na minha vida tem que contribuir para que eu seja mais parecida com Jesus. Então, se a doença que eu passei contribui para que eu seja mais parecida com Jesus, ok. Se eu for roubada, contribuiu para eu ser mais parecida com Jesus, ok. Se bateram no meu carro e fui injustiçada, contribuiu para que formasse o caráter de Jesus em mim, ok. Mas se não contribuir para formar o caráter de Jesus em mim, simplesmente não adiantou para nada. Quarta frase. Quando tentamos ser uma outra coisa para a qual não fomos projetados, ficaremos frustrados e nos sentiremos ridículos. Nós somos feitos para ser igual a Cristo. Se esse iPad, para que serve o iPad? Graças a Deus por ele, porque ontem eu esqueci meu celular aqui. Cheguei no hotel, aí a gente hoje perdeu o celular, parece que perdeu tudo, né? Aí eu falei, como que eu vou falar com a pastora Mônica? Aí eu achei o iPad, consegui baixar o WhatsApp aqui, também peguei no meu relógio, vi a localização do celular, aí encontramos o celular. Então esse iPad me serve para eu acessar a internet, para escrever minhas palavras, ele tem uma função. Agora se imagine se hoje cedo eu acordasse, o iPad falasse assim para mim, Elaine, eu não sou mais iPad, a partir de hoje eu sou uma moto, sou um carro, pode montar em mim que eu te levo para a igreja. O que vocês vão achar? Que ele é ridículo. Pois é, quando eu e você estamos ocupando um lugar e fazendo algo para o qual nós não fomos projetados, nós estamos ridículos. Estamos fora, nós estamos perdendo a nossa vida. Eu e você fomos feitos para ser igual a Cristo. Tudo que eu faço tem que refletir eu formar Cristo em mim. Por isso eu vou entrar nessa corrida, porque Ele já me deu o céu. E eu quero aperfeiçoar, eu quero conquistar aquilo para o qual eu fui conquistada. Por isso eu vou esquecer o passado, por isso eu vou ser focada, por isso eu vou ser determinada e eu vou continuar, independente do que for, porque eu fui criada para ser igual a Cristo. E a última frase, meu querer tem a ver com a minha identidade. Meu querer tem a ver com a minha identidade. Tudo que você quer tem a ver em formar Cristo em você. Se existem coisas que você quer que não tiver a ver com a tua identidade, você está sendo um iPad que está achando que é um carro. Você não está no teu propósito. Há propósito, há legados, há coisas que você tem que fazer. E essa manhã, versículo tão conhecido, um estudo bíblico da palavra de Deus. Uma palavra simples, porque eu sou muito simples das minhas coisas com Deus. E eu gosto da simplicidade, de ouvir a palavra, de coisas que eu já ouvi, mas eu gosto de sair da porta da igreja, sempre com mudanças. Mais um passinho, mais 2 passinhos, mais 3 passinhos, até que eu chegue na linha de chegada. O que hoje você precisa acertar? Independente de quanto tempo você tem. O que hoje você precisa acertar? O que é que Deus te pede hoje para você olhar, para você continuar a tua corrida? Será que você está satisfeito? Você precisa ficar um pouco mais insatisfeito com aquilo que você tem? Será que nós precisamos ter a direção, esquecer do passado e saber que Deus está te fazendo um novo ciclo, um novo momento, uma nova etapa da tua vida? Eu estou entrando numa nova etapa. Hoje faz 48 horas que eu virei vovó. E eu vi, a Cecília nasceu quinta-noite, na sexta de manhã eu já vim para cá. E eu fico olhando na internet para ver a foto dela. Eu falei, hoje que eu chego, eu já falei para meu marido, hoje eu não vou no culto, já não vou. Eu vou chegar no aeroporto às 6 horas e vou direto tomar banho, que a menorinha quer que eu tome banho, tomar banho, para depois chegar lá, porque eu quero pegar a minha netinha. E eu estava vendo a sua filhinha aqui, Sofia, né? Menina, eu fiquei assim, meu Deus, porque eu fico imaginando, né, esse legado lindo. Fiquei imaginando a Mônica, ela chegando aqui, é isso que eu quero a Cecília correndo lá na frente, eu quero o legado, eu preciso passar para ela aquilo que o meu pai passou para mim. Meu pai foi um homem
que foi o homem que foi usado na minha vida. Meu pai era um homem muito simples, muito quieto, nunca falava nada. Eu nunca vi meu pai falar alto, mas a vida dele foi um grande exemplo. Quando meu pai morreu, eu falei, nossa, meu pai nunca teve amigos, ele é muito quieto. Falei, quem vai no velório dele? Não cabia, precisando fechar a rua. E as pessoas paravam para mim e falavam assim, seu pai, um dia eu tive necessidade, ele fez isso. Não cristãos. Seu pai fez isso. Eu falava, meu Deus, isso é um legado. Um homem de bem deixa um legado a seus filhos, diz Provérbios. Um dia meu pai teve Alzheimer. E no fim da vida dele, ele começou a entrar numa depressão profunda, antes do Alzheimer. E eu ia toda quinta-feira sentar na mesa dele para tomar um café com ele, quando eu saía do consultório. E ele não falava. E um dia eu falei para ele, pai, o que o senhor fez? O que foi que o senhor está assim? E meu pai foi um homem que, numa época da vida dele, quando era pequena, ele teve uma indústria muito grande, ele foi um empresário muito grande, eles tinham muito bens, mas com a entrada da segunda geração, eles perderam tudo que eles tiveram. Mas tudo mesmo. E ele falou assim para mim, eu estou começando a envelhecer, eu estou começando a ficar doente, e eu não tenho nada para deixar para vocês. Eu tive tantos bens, tantas coisas, mas eu não tenho nada para deixar para vocês. O Espírito Santo falou comigo, fala para ele, um homem de bem deixa uma herança a seus filhos. Eu disse para ele, eu sei, pai, o Senhor não está me deixando nada financeiramente, mas o Senhor me deixou a principal coisa do universo, que é amar o Senhor Jesus. E isso basta, o resto vai ser acrescentado. Amém? Corra a sua corrida, deixe o seu legado te ver. A Cecília vai ver que eu tenho dificuldade, a Cecília vai ver que eu sou uma mulher com muitos problemas, que eu tenho limitações, mas eu quero que ela cresça vendo a avó dela correndo. Eu quero correndo para a linha de chegada, não desistindo nas dificuldades. É isso que é a vida, é o legado, é aquilo que você vai deixar para as pessoas quando você for aos céus. Que seja um arrebatamento, mas que possa o Senhor levar. Seu projeto aqui na terra acabou, as pessoas possam olhar e falar, ela me abençoou com um abraço, ela me abençoou com uma palavra, ela me abençoou com um pudim de leite sem lactose, né, Mônica? Ela me abençoou com um sorriso, ela me abençoou. Complete a tua carreira, complete. Trabalhe para conquistar aquilo pelo qual você foi conquistado.